Amigos queridos, elevemos o nosso pensamento a Jesus, bom e amado Mestre, na confiança de que Jesus é conosco. Através dos seus ensinamentos de vida eterna e dos mensageiros do seu amor na terra, que mais de perto nos conduzem nesta encarnação. Que estes ditosos amigos espirituais possam trazer aos nossos corações o alento, a esperança, as vibrações balsâmicas que aplacam os tormentos íntimos. Que estes amigos, em seu nome, Senhor, nos estendam as mãos para que os caminhos percorridos sejam as retas seguras que nos conduzem ao bem e à verdade. Que essas infinitas bênçãos se derramem sobre todos os nossos irmãos em humanidade, onde quer que haja dor, possam haver corações misericordiosos trabalhando e servindo em seu nome. E é neste ambiente simples, Senhor, às primeiras horas da manhã deste dia, que em seu nome iniciamos as reflexões sobre o Evangelho. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos. E que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje vamos iniciar um novo capítulo, o capítulo 13º, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Se disséssemos que a vossa mão direita não sabe o que dá a sua esquerda, seria a mesma coisa. E se disséssemos que uma das mãos não saiba o que a outra está dando, também guardaria o mesmo significado. Então, fazer o bem sem ostentação é o primeiro item. E esse item é de Mateus capítulo 6, versículo de 1 a 4, que vai dizer assim, textualmente: Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. Nós vamos falar bastante sobre essa questão. E quando o Evangelho diz que a nossa mão não saiba o que a outra mão faz, e também que nós fazemos, aquilo que fazemos, precisa ficar na discrição da intimidade do Espírito, que não precisamos divulgar nada do que fazemos, porque se temos a necessidade de divulgar o mínimo que fazemos, não é o bem, é a vaidade. É a vaidade que carrega a esmola, é a vaidade que carrega reuniões nas periferias das cidades, é a vaidade que move essas ações e ainda está longe de ser o bem. Mas Jesus, quando, através de Mateus, disse, não saiba a vossa mão esquerda o que dá à direita, ele quis dizer que a nossa mão, que não é isso que compreendemos como que a minha mão não saiba o que a sua mão recebe, não.
É o que a minha mão não saiba o que a outra mão recebe. É interno. Então, nós não precisamos saber do bem que fazemos para nós mesmos. Porque se qualquer bem eu for divulgar do que faço, deixou de ser o bem. Então, hoje eu fiz o bem. Olha, hoje, graças a Deus eu fiz, ninguém está sabendo. Mas hoje eu fiz o bem. Isso não é o bem. É a experiência que ainda vai sedimentar o bem em nós. Porque contrariamos esse princípio básico de nem nós sabermos que fizemos o bem. Porque para esse bem ser legítimo, ele precisa ser natural. Ele precisa ser espontâneo. É quase um automatismo espiritual o bem. Porque tantas coisas nós fazemos automaticamente, sem nenhuma intenção, e o bem também precisa ter essa função espontânea, que obviamente começa no exercício, o exercício difícil de sairmos de nós mesmos, o exercício de enxergarmos a dor do outro e depois, no outro momento, debruçarmos sobre a dor do outro e depois termos uma sintonia feliz para estar com o outro e doar do que somos. Esses são processos que nós ainda estamos nos primeiros degraus desse processo da ação no bem. Então, a minha mão, não precisa saber o que a outra minha mão está fazendo, não a sua mão. É comigo mesmo. Então, para isso, nós vamos começar a trazer uma mensagem de Emmanuel para dizer assim, sobre o benefício oculto, O benefício é oculto. Ele é natural, ele é espontâneo, inicia na ação, mas é muito mais do que a doação de bens, Então diz assim, esse benefício oculto é uma mensagem do livro Espírito da Verdade, capítulo 79. Não saiba a vossa mão esquerda o que oferece a direita. A minha mão não sabe da outra minha mão. É a lição de Jesus que constantemente nos sugere a sementeira do bem oculto. Entretanto, é preciso lembrar que, se nem só de pão vive o homem, não se alimenta a virtude tão somente de recursos materiais. Os recursos materiais, eles são benéficos, necessários, vamos chamar assim que é um dever do homem de bem? Que aqueles de nós que já temos alguns valores mínimos, essa ação, de suprir o outro daquilo que lhe falta, a nível de fraternidade, de cooperação, já é um exercício dos nossos deveres para com o próximo. Mas nem só de pão vive o homem. Acima do benefício que se esconde para ser seguro no campo físico, de modo a que se não firam corpos doentes e bocas famintas, pelos acúlios da ostentação, prevalece o amparo mútuo às necessidades do sentimento na esfera do espírito. Aí são graus, nem sei se podemos chamar de graus, mas são intensidades do bem diferentes, pela diversidade de necessidade que o espírito apresenta. É um ledo engano nós acharmos que só precisam do amparo aqueles que estão nas penúrias materiais, que passam vulnerabilidades alimentares, que trazem privação cultural, social. É um engano, porque em todas as classes sociais, em todos os níveis de desenvolvimento, o bem maior que precisamos fazer, além de tirar os acúlios, os espinhos da fome e da doença, é o amparo mútuo às necessidades do sentimento na esfera do espírito. Esse é o amparo mútuo. E isto que precisa ter claro para nós.
a fim de que os tóxicos da maldade e os desastres do escândalo não arrasem experiências preciosas com o fogo da imprevidência. Então, a sabedoria aqui de Emmanuel, né, para tratar da benevolência, né, é bem importante para nós sabermos que muitas vezes é primeiro necessário que a gente possa suprir o outro das necessidades materiais, porque isso é menos difícil para nós. E já começa a se ter o hábito, né? O hábito de ir ao encontro, o hábito de fazer o melhor que se pode, o hábito de fazer com que as pessoas sejam abastecidas minimamente, é um primeiro passo. Junto desse passo é estar com o outro, porque às vezes nós vamos entregar bens para as pessoas, né? Víveres, alimentos, roupas, e não estivemos com aquela pessoa. Pensamos ter estado, mas não estivemos com aquele espírito. Aquele espírito que às vezes está na periferia, numa condição temporária de mendicância, temporária de penúria moral, nós não sabemos que espírito foi este no meu passado. Nós não sabemos. Nós não sabemos se ele não foi um chefe, se ele não foi uma pessoa que muito diretamente esteve conosco, nós não sabemos. E, portanto, nesta linha de vetores atrativos, ninguém nos chega sem vetores. Ninguém nos chega aleatoriamente, sem um significado na nossa vida. E nós temos que identificar qual é a real necessidade daquele espírito. E muito embora nós possamos levar o alimento que sacia a fome do corpo, a roupa que alberga aquele espírito, o remédio que lhe causa saúde física, mas nós precisamos ir além. E esse além é a minha mão esquerda, fazendo o que nem a direita sabe. Porque é do sentimento que nascem essas ações, que se conjugam com as ações comportamentais. É muito diferente nós recebermos um recurso que nós estamos necessitados de alguém que tenha sentimento por nós, do que alguém que está muito abastado, mas nada significa na nossa vida. É muito diferente, né? O gesto afetivo, né, é muito diferente mesmo. E aquilo cala fundo para nós como um grande exemplo, para que a gente possa reproduzir esse exemplo também. Então, se percebeste no companheiro as escamas do orgulho ou da rebeldia, envolve-o no clima da humildade, se é que a humildade existe em nós. Para envolver o outro na humildade, nós temos que já ter minimamente esse valor desenvolvido, né? Socorrendo-lhe a sede e manifesta de auxílio. A sede e manifesta de auxílio, aquilo que o espírito precisa, mas ele nem sabe mencionar do que necessita. E se nós tivermos um olhar de perceber a sensibilidade, com sensibilidade o outro, nós estaremos realmente praticando o bem e a benevolência. E se presenciaste a queda de alguém no caminho em que jornadeias, alonga-lhe os braços de irmão para que se levante, sem enxergar-lhe os desajustes com referência insensata. Eu creio, amigos, falo por mim mesma, que já passamos por isso. Nós já passamos de estarmos rastejantes na jornada e alguém nos socorreu, alguém nos estendeu os braços, alguém nos carregou no colo como uma criança e nos conduziu à verdadeira vida. E quando a gente passa pela experiência de termos sido socorridos, nós trazemos marcas de cintilações vibracionais
que é o móvel das nossas ações para o próximo, porque tivemos recebido e trazemos o registro dessas marcas de socorro na intimidade dos nossos sentimentos, e é isso que nos move as ações no mundo. Sejam elas de que natureza for, se é socorrer a criança ou idoso, o que está sem alimento, o que está sem abrigo, ou aquele que está oculto nas suas dores ocultas e lancinantes, e termos sensibilidade para ir lá e estender a mão para o outro, que não lhe falta pão à mesa, mas falta o alimento do Espírito. Então, é muito reflexivo, né? Socorrendo-lhe a sede e manifesta de auxílio. E se presenciaste a queda de alguém no caminho em que jornadeias, alonga-lhe os braços de irmão, para que se levante. Então, se um amigo aparece errado aos teus olhos, cala o verbo contundente da crítica, ajudando-o com a bênção da prece. E se o próximo surge desorientado e infeliz em teus passos, oferta-lhe o favor do silêncio, para que se lhe reequilibre e restaure. Então, esse bem da mão esquerda, que a minha própria direita não sabe sobre mim, é o que nasce do sentimento, porque isto é natural, construído e espontâneo. É do sentimento daquela pessoa. É espontâneo como piscar, como andar, como os batimentos cardíacos, porque é nascente do sentimento. Em outras situações, nós somos ainda trainees de dar uma sacola de pão para alguém, estender o braço e dar 1 quilo de feijão. Ainda estamos treinando isso que deveria já ser tão espontâneo em nós, tão espontâneo, tão natural, a ponto de não haver na humanidade da Terra tanta desigualdade, tanta dor, tanto sofrimento. Daquilo que nos sobra a mancheias, e às vezes nosso braço não se estende, nós precisamos de um esquema, de alguém que nos leve, alguém que nos aponte, ver alguém fazendo, esticar a mão e dar um pão. Ainda isso está muito encrudecido na humanidade da Terra. Então, nós estamos iniciando um tema da mais alta complexidade, como todos do Evangelho são, para a gente refletir por esses dias. Irmãos, abrimos um novo capítulo do Evangelho para demorar o nosso pensamento e alargar em nós o entendimento a respeito de nós mesmos. Porque o Evangelho de Jesus, as suas palavras, as suas recomendações, seus exemplos, eles têm como uma única finalidade: nos auxiliar a identificar traços em nossa personalidade, na nossa individualidade, no ser espiritual que nós somos, que comprometem o nosso viver na Terra. É para isso que serve o Evangelho. O Evangelho é uma forma perfeita que nós temos de olhar para nós mesmos, não de uma forma caótica e muitas vezes cega, mas olhar para nós mesmos para buscar um entendimento de como nos encontramos naquele momento evolutivo que nos achamos. Então, essa frase de Jesus, que a mão direita não saiba o que dá a mão esquerda, ela se encaixa perfeitamente para nós espíritos
que trazemos um traço na personalidade em que o que o outro pensa sobre nós é de máxima importância. É para espíritos com esse traço de personalidade. Então vamos perguntar primeiro se esse capítulo é para nós. Porque alguns de nós já venceu isso. Alguns de nós verdadeiramente não se importa com o que o outro pensa sobre ele. Não se importa. Nunca, jamais, em tempo algum. Superou isso. Enquanto outros, isso é tão presente, que a vida passa a ser um móvel nessa direção, nesse sentido, de satisfazer aqueles que estão ao nosso redor, de algum modo, através da forma como nós vamos nos comportar. Então, é muito importante isso para nós. Porque um gravíssimo problema da humanidade, desde os tempos imemoriais até agora, é que é difícil para nós desenvolvermos os sentimentos. E quando o espírito ele é preocupado com o que o outro pensa sobre ele, quando ele se move na sua existência para satisfazer uma imagem, nesse conteúdo, nesse contexto, é muito difícil desenvolver o sentimento. Por quê? Tudo aquilo que nós vamos realizar é para o nosso interesse pessoal de manter uma imagem para alguém ou para uma coletividade que não é real, mas que satisfaz a nossa vaidade. Então esse capítulo, ele vai falar disso e vai trazer para nós reflexões importantíssimas para abandonarmos essa forma de ser, que não é um bem para nós e nem para o mundo que a gente vive. Não é um bem. Quando o Evangelho inicia que se nós, por exemplo, estamos num determinado lugar, tem muitas pessoas nos vendo, e alguém pede uma esmola, e a gente percebe quanta gente está nos olhando, e a gente dá aquela esmola, e é bem essa palavra mesmo, né? Bem dolorida, porque é uma palavra, a esmola é uma coisa de muita dor, né? Porque se a gente recebesse a esmola de alguém, quanto isso iria doer em nossos corações. Mas quando a gente dá a esmola, que nunca deveria ser dada, porque a esmola não é um bem para ninguém, né? Você pode dar R$1 para um pedinte e aquilo não ser uma esmola. E você pode dar R$100 para um pedinte e ser uma esmola. Então, a esmola é aquilo que nós ofertamos para ganhar algo em troca. Seja de alguém que esteja nos observando, ou seja, por alívio da nossa consciência. Quando não nos comportamos de maneira fraterna em relação aos recursos materiais. Daí a importância de nós estendermos o entendimento que não é de esmola que a gente vai dizer, né? Não é do bem que nós vamos realizar
sobre qualquer aspecto, mas é sobre o desenvolvimento do nosso sentimento. Então, no momento em que eu posso ser útil, eu sinto que posso servir, a glória de servir, e sirvo, aquele movimento da alma, ele é dotado de sentimento, de profundo sentimento. Porque servir, a gente serve a alguém. Então, esse capítulo, ele vai trazer para nós esse nível de entendimento. O quanto será recomendado que nós possamos abandonar definitivamente o que nos prende numa atitude de satisfazer a opinião alheia, com o objetivo de nos engrandecer. Porque no fundo, o espírito que se comporta assim, como a Célia colocou, ele não desenvolveu ainda a humildade. E aí a gente precisa entender isso. O espírito que se preocupa com a opinião alheia não conhece a humildade. Porque temos que entender a base daquilo que trazemos em nós. Então, esse capítulo, ele vai falar dessa necessidade de nos tornarmos humildes. Porque se eu for uma pessoa humilde, o que alguém pensa sobre mim não tem nenhuma importância. Se ela pensa mal, tá tudo bom. Se ela pensa bem, tá tudo bom. Porque na medida que o outro tem um bom conceito a meu respeito e aquilo me alegra, é motivo da minha alegria, é porque eu não entendi que aquilo que o outro pensa a meu respeito, na verdade, que ele considera a meu respeito, na verdade é só o cumprimento do meu dever. Então, se nós fazemos alguma coisa que julgamos útil e necessário, que é o cumprimento do nosso dever, e alguém aplaude, a gente fica num nível de percepção de nós mesmos muito equivocado. Muito equivocado. Porque os grandes educadores da humanidade, em especial Pestalozzi, ele afirmava que nunca jamais em tempo algum, nenhum de nós deve ser nem punido nem aplaudido, porque o nosso aprendizado é eterno. Se nós erramos, precisamos de uma oportunidade de fazer novamente. A reencarnação é exatamente isso. Lei divina. Se nós acertamos, porque cumprimos o nosso dever, aplaudir por quê? Daí a importância de nós irmos mudando
essa interpretação a respeito de como nós interagimos no mundo. E esse assunto ele é tão grave que muitas pessoas, muitas pessoas, vivem verdadeiros tormentos porque definitivamente não aprenderam a se libertar disso. Vivem isso do começo ao fim da existência e quando chega no fim, percebem que não viveram. Porque não souberam quem são. Porque passaram toda uma existência fazendo de conta. Então, esse é o assunto, a temática desse capítulo, que a gente precisa muito aprofundar. Então, vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, Divino Amigo, que nesta hora abençoada do nosso dia, o Senhor possa derramar sobre nós suas vibrações de paz e de equilíbrio, para que nós possamos nos sentir sustentados, para iniciarmos um novo tema, a trabalhar com a nossa intimidade. Que possamos nos libertar, Senhor, de maneira definitiva, desses enganos profundos que carregamos dentro de nós, fruto de um orgulho que se multiplica de existência em existência. De uma insegurança, Senhor, que se estrutura em nossa intimidade, nos roubando a alegria verdadeira. Que o Senhor derrame seu olhar doce e misericordioso sobre nós e nos fortaleça para que sejamos instrumentos do seu amor na terra. Ampara com a sua misericórdia o seu amor todos os irmãos registrados nos cadernos de vibração desta casa e das casas irmãs. Fortalece, Senhor, os lares de toda a humanidade. Fortalece, Senhor, todos aqueles que sofrem nesse instante por não te conhecerem. Que nós outros possamos cumprir as tarefas simples que o Senhor nos ofertou. Sê conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja.